Hoje nós vamos falar sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, dando continuidade à nossa lição. Nós estamos estudando acerca do Espírito Santo, né? A nossa lição é Conhecendo o Espírito Santo, e hoje nós vamos para a lição de número 8, que está na página 39 da sua revista. Lição número 8, da página 39 da nossa revista da Escola Dominical, Conhecendo o Espírito Santo. Então, você que tem sua revista física, abra na página 39, você que tem a revista digital, pode acompanhar também aí pelo seu aparelho celular. De modo que nessa noite nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Queridos, nós estudamos na lição passada, na lição número 7, acerca do Espírito Santo no ministério de Jesus. E nós vimos que, desde o nascimento de Jesus, desde o momento em que ele fora gerado no ventre de Maria, a ação do Espírito Santo era constante na vida de Jesus. Jesus foi o único ser que passou por esta terra, ele sendo Deus, assumiu a forma humana e teve o Espírito Santo em plenitude sobre a sua vida. Teve plenamente, muito obrigado, minha querida, o Espírito Santo habitando nele, em sua total plenitude. Então, o Espírito Santo, ele conduziu Jesus em todas as coisas, desde o seu momento ali em que fora gerado, dando a ele um corpo físico. Depois, quando ele começa o seu ministério, no batismo nas águas, vem o Espírito Santo sobre ele, é conduzido ao deserto pelo Espírito, volta do deserto depois de ser tentado pelo diabo, no poder do Espírito Santo, começa a realizar a obra do Senhor. Nós vimos que os milagres que Jesus realizou, tudo aquilo que ele fez, a palavra pregada, a palavra ensinada, tudo era pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi à cruz, conduzido pelo Espírito. O Espírito foi que fortaleceu Jesus para aquele momento tão difícil, ali na cruz do Calvário. Jesus morreu, se entregou pelos nossos pecados, pelo poder do Espírito. Lá em Hebreus capítulo 9 diz que foi pelo Espírito eterno que isso aconteceu. Jesus ressuscita pelo poder do Espírito Santo, né? E é o maior milagre do Espírito Santo, quando ele traz Jesus de volta à vida, ressuscita Jesus ali. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele fala sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Então, todos os momentos da vida de Jesus foram marcados pela ação do Espírito Santo. Então, nós vimos que o Espírito Santo, ele é parte da Trindade. Nós servimos a um único Deus, mas esse único Deus é constituído de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que agem em unidade, agem em plena unidade. Em plena unidade. E hoje nós vamos ver acerca da promessa do Espírito Santo. Da promessa do Espírito Santo. Porque, diferente do que a gente possa imaginar, Deus, ele não pensou assim, eu vou mandar o Espírito Santo agora, lá no Novo Testamento. Não, já era plano de Deus que isso acontecesse. Já era plano de Deus que o Espírito Santo fosse enviado. Já era plano de Deus que o Espírito Santo viesse e habitasse dentro de nós. Deus já tinha planejado isso, Deus já tinha, na sua onisciência, planejado um tempo para que o Espírito Santo viesse a este mundo e habitasse naqueles que recebessem Jesus como Salvador. Então, nós vamos ver exatamente isso nessa lição. A promessa do Espírito Santo, desde o Velho Testamento, até o momento em que houve a descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando você abre aí a sua revista, na página 39, você tem a verdade aplicada, que diz assim: uma vez que Jesus ainda não tinha sido glorificado, ele apenas assoprou sobre os discípulos para que recebessem o Espírito Santo, sob a afirmação de que, mais adiante, o enviaria para estar neles e com eles para sempre. O textuário é o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
de poder. Então, queridos, o que nós podemos observar é que na economia de Deus, ou seja, no plano de salvação de Deus, o Espírito Santo ele aparece como aquele que é o aplicador deste plano de salvação. Deus planejou, Deus Pai planejou, Deus Filho veio e executa o plano de salvação. E a aplicação do plano de salvação, ele é feito pelo Espírito Santo. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que trata conosco no processo de santificação. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, recebemos a Cristo como Senhor, o Espírito Santo ele vem habitar em nós e começa a trabalhar em nós, transformando a nossa vida, mudando a nossa forma de ser, nesse processo de regeneração. Regeneração. Por isso que Jesus olha para Nicodemos e ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Há uma ação do Espírito Santo nesse processo de transformação, de regeneração da nossa vida. E o Espírito Santo também é aquele que orienta a igreja, que conduz a igreja. Ele fora deixado aqui exatamente para cumprir, exatamente, dar continuidade ao ministério de Cristo. De conduzir a sua igreja, de agir no processo de santificação da sua igreja. E nessa lição, como eu já disse, nós vamos ver que não foi um acidente de percurso, o Espírito Santo vir para estar conosco. Deus já tinha planejado tudo isso desde o início. O dia de Pentecostes, o que aconteceu em Atos 2, fora algo que Deus já havia planejado. Deus já havia, desde o início, planejado derramar o seu Espírito sobre Israel e também sobre todos aqueles que fizessem parte da nova aliança através de Cristo Jesus. Então, o item 1.1, ele vai nos falar acerca da promessa do Espírito Santo lá no Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Desde lá, já havia a promessa da manifestação do Espírito Santo. E aqui o escritor, ele começa falando acerca do primeiro Pentecoste de Israel. Se os irmãos se lembrarem, nós estudamos aqui numa revista acerca das festas, das festas judaicas, do significado dessas festas, e nós vimos que são 3 festas muito importantes para a nação de Israel. Nessas 3 festas ocorre o quê? A peregrinação de todo o povo de Israel para Jerusalém. A primeira festa é a Páscoa, a segunda festa é a festa do Pentecostes, e a terceira festa é a festa dos tabernáculos. A Páscoa é aquele momento em que se celebra a saída do povo de Deus do Egito. O Pentecoste é a festa das colheitas, a festa das semanas, que o povo oferecia ali sacrifício a Deus em louvor e gratidão pela colheita. E a festa dos tabernáculos, que era o momento deles lembrarem que um dia eles foram peregrinos no deserto. Então essas 3 festas eram solenidades importantes em que o povo era convocado a estar em Jerusalém, toda a nação de Israel, para festejar ao Senhor. Cada uma dessas festas tem um significado escatológico importante. Por exemplo, a Páscoa, ela aponta exatamente para o Cordeiro de Deus que veio e morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo que se ofereceu pelas nossas culpas. É o Cordeiro de Deus sendo imolado, sendo sacrificado, o sangue aspergido no umbral da porta lá no Egito, impedia que o anjo da morte entrasse. O sangue de Cristo nos resgata do poder da morte. Então, a Páscoa tem esse significado. Depois tem a festa dos pães asmos, que tem aquele significado importante ali, que é do Cristo sendo sepultado. E tem a festa das primícias, quando são colhidos os primeiros frutos e são levados à casa do Senhor para ser oferecido. Das festas das primícias, contava-se 50 dias. A partir do momento em que eles colhiam o primeiro molho de trigo, e levava ali para o sacerdote, e essa oferta era movida diante do Senhor, em gratidão pela colheita que eles teriam. A partir daquele momento, eles contavam 50 dias. Eram 7 semanas, mais um dia. E aí,
festejavam o Pentecoste, a festa das colheitas. Por isso era chamada festa das semanas também, porque passava-se 7 semanas. A colheita começava lá nas primícias, e depois continuava. E no meio da colheita ali, eles faziam a festa do Pentecostes. 50 dias após a festa das primícias. E a festa do Pentecoste era um momento importante, as famílias se reuniam, todos estavam ali, servos, livres, e até o estrangeiro que estivesse no meio de Israel, todos deveriam estar ali para celebrar a bênção de Deus, a colheita gloriosa, a bênção de Deus que agora trazia abundância para o seu povo, fartura para o seu povo. Então era uma festa importantíssima. A primeira festa, o primeiro Pentecoste de Israel, ocorreu lá no Monte Sinai. Por que no Monte Sinai? Porque a primeira Páscoa foi aonde? Foi no Egito, não foi isso? Celebrou-se a Páscoa no Egito e saiu do Egito. Quando Israel sai do Egito, ele começa a sua peregrinação no deserto. 50 dias depois da saída de Israel do Egito, Israel está acampado no Monte Sinai. Então ocorre exatamente aquele momento em que Deus chama Moisés no cume do monte e diz: olha, Moisés, eu quero fazer uma aliança com esse povo. E a minha aliança é o seguinte: se esse povo andar na minha presença, se esse povo guardar a minha palavra, será minha propriedade particular. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Todos os povos são meus, mas Israel será de uma forma especial o meu povo. Se guardar a minha palavra, se andar de acordo com os meus ensinamentos. E Deus disse: olha, para que eles acreditem, fale com eles o seguinte, para que eles se preparem hoje, se preparem amanhã, porque depois de amanhã eu vou descer sobre o monte e eu quero me encontrar com o povo. E foi um momento tenso para aquele povo. Moisés chegou e disse: olha, Deus mandou que vocês se preparassem, porque daqui 2 dias Deus vai se encontrar conosco, Deus quer se encontrar com o seu povo lá no Monte Sinai. E a ordem de Deus é essa: eu vou descer sobre aquele monte, e ninguém pode tocar o monte, nenhum animal pode tocar o monte, até um animal, se tocar o monte, vai morrer. Deus desceria sobre aquele monte, e a presença de Deus é algo santo, santíssimo, e o homem pecador, ele jamais tem condições de se aproximar de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, né? Porque agora, através de Jesus, nós temos esse livre acesso a Deus. Mas antes de Cristo não tinha essa oportunidade. Então veja que Deus, ele convoca o seu povo e diz: venham todos, mas não toquem no monte. Até um animal, se tocar no monte, vai morrer. E o povo se preparou para aquele momento. Veja a apreensão, né, no coração daquele povo, o medo daquele povo. E quando chega o dia do encontro com Deus, Moisés diz: vai soar a trombeta, e quando soar a trombeta, todos devem sair das suas tendas e ir ao encontro do Senhor. No dia seguinte, quando raiou o dia, o monte já fumegava, parecia uma fornalha de fumaça que cobria todo o monte Sinai. Da fumaça saíam raios, saíam trovões, saíam relâmpagos, é como se tivesse um fogo lá em cima do monte. E o povo olha para tudo aquilo apavorado, e como se não bastasse, o monte tremia. O monte tremia, de sorte que o povo, naquele momento, ficou totalmente apreensivo, morrendo de medo desse encontro com Deus. E Deus chama Moisés, e Deus fala com Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus responde Moisés de cima do monte. E eles então veem que Deus estava falando com Moisés. Então Deus chamou Moisés e disse: diz ao povo para não tocar no monte. E Moisés disse: olha, Senhor, nós estabelecemos o limite, o povo não vai tocar, não vai subir no monte. Só que o povo estava com tanto medo daquele momento, a cena era tão forte, tão terrível, daquele monte em fumaça, do fogo em cima daquele monte, a manifestação de Deus ali, que o povo sentiu medo, o povo sentiu um pavor, um medo tão grande, que quando Moisés desce, o povo olha para Moisés e diz assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, fala você com a gente, e não Deus, porque a gente está com medo, a gente está com medo de morrer, a gente tem medo de morrer, então fala você conosco. Então eles colocam Moisés como mediador entre eles e Deus.
Ele falou, nós não queremos ouvir a voz de Deus diretamente, porque senão nós vamos morrer. E o temor de Deus veio sobre aquele povo, e a intenção de Deus era essa, trazer temor ao coração daquele povo, para que aquele povo pudesse obedecer a sua palavra, e guardar a sua palavra, e guardar a sua aliança. E Deus então fala ao povo, fala a Moisés, Moisés fala ao povo, e o povo diz, o que Deus falar, nós vamos cumprir. O que Deus ordenar, nós vamos obedecer. E ali foi firmada a primeira aliança de Deus com aquele povo. É interessante que Deus chama Moisés ao monte para dar a Moisés os mandamentos, para dar a Moisés a lei, para que aquele povo pudesse guardar a sua lei. E Moisés sobe ao monte, só que Moisés fica no monte 40 dias, 40 noites. E o povo está ao pé do monte esperando Moisés descer com a resposta de Deus, com a lei de Deus. E passou-se uma semana, passou 2, passou 3, Moisés não desce, 40 dias Moisés não desce, o que o povo resolveu fazer? Olha, Arão, esse Moisés não vem mais não. Ele morreu lá em cima. Moisés morreu lá em cima. Aconteceu alguma coisa com ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro, e vamos colocar aqui, vamos adorá-lo, porque foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito, vamos comemorar, vamos festejar. E Arão, naquele momento, sem saber o que fazer, sem direção nenhuma, vai e entra na pilha do povo, faz o bezerro de ouro, traz para o povo adorar e coloca lá e diz, ó, aqui está Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E o povo começou a festejar, começou a adorar, entrou naquela idolatria toda. Nesse momento, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, desce porque o povo se corrompeu. Desce porque o povo se corrompeu. E Deus diz, ainda tem mais, eu estou cheio desse povo. Esse povo tem um coração duro, esse povo é muito teimoso. Esse povo é muito teimoso. E o que vai acontecer com eles? Eles vão pecar e vão continuar pecando, vão continuar desobedecendo. Deus acabara de se manifestar a esse povo e agora eles estão pecando. Deus acabara de fazer uma aliança com esse povo e agora eles estão quebrando a aliança de Deus, exatamente com aquilo que Deus mais abomina, que é a idolatria. E Moisés desceu do monte. Quando Moisés desce do monte, o que acontece? Moisés revoltado, ele vem trazendo na sua mão o quê? As tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Deus, pelo dedo de Deus. E ele traz essas tábuas, quando ele chega lá embaixo, ele vê o bezerro, ele vê o povo adorando, ele quebra as tábuas, ele fica revoltadíssimo com tudo aquilo. E ele chama os levitas, né? Ele diz, ó, quem é do Senhor, quem está comigo, vem aqui. E agora a gente vai eliminar do meio do povo todos os idólatras. E naquele dia, foram aproximadamente 3.000 pessoas que morreram no arraial de Israel. Esse momento é considerado o primeiro Pentecostes, porque essa manifestação de Deus ao seu povo, trazendo a sua lei para o seu povo, ela ocorre exatamente 50 dias após a Páscoa. Então o judeu, ele passou a comemorar na festa de Pentecostes também o aniversário da Torá, o momento em que Deus trouxe para eles a lei, no momento em que Deus deu a lei para eles. Era comemorado também na festa de Pentecostes. Então, como diz aí na página 40, no item 1.1, a tradição judaica festeja o dia de Pentecostes ao pé do Monte Sinai, como o dia do nascimento da Torá, exatamente por causa desse episódio. Mas foi um momento muito triste, foi um momento de medo, foi um momento de terror. O povo temia a presença de Deus, o falar de Deus, a manifestação de Deus. Quem tocasse o monte morria. E ainda ocorre que o povo quebrou a aliança de Deus, o povo fez aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. E naquele momento, no primeiro Pentecostes, morreram aproximadamente 3.000 pessoas, por causa da idolatria, por causa do pecado. Mas Deus então prometeu um novo Pentecoste. Deus então fez ao seu povo uma promessa de um novo Pentecostes. Hoje nós vamos ler alguns versículos, vamos ler bastante. Abra por gentileza a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo 31, diz assim a palavra do Senhor, a promessa de Deus para o seu povo de um novo Pentecostes. Capítulo 31, versículo 31.
Eis aí vem o dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Então Deus diz assim, olha, eu vou fazer uma aliança nova com vocês. Eu vou fazer uma aliança nova. Vai acontecer um outro Pentecostes. Não igual à primeira aliança que vocês quebraram com os seus pecados, com as suas transgressões. Mas eu vou trazer uma aliança nova, uma aliança diferente para fazer com vocês. O profeta Ezequiel, ele fala também acerca dessa nova aliança. Ezequiel capítulo 36. E esse é um dos textos que a gente mais conhece, né? 36, 26. Olha o que Ezequiel, o profeta, vai dizer acerca dessa nova aliança. Ezequiel 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que ande nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Então a promessa de Deus é de uma nova aliança. E nessa nova aliança, o Espírito Santo estaria dentro do seu povo, para que seu povo pudesse guardar a sua lei, pudesse guardar a sua palavra, guardar o seu mandamento. E é interessante que a primeira aliança, lá no Sinai, ela foi marcada pela morte, ela foi marcada pelo pecado, ela foi marcada pela transgressão. Paulo, quando se refere à lei, ele diz, a lei do pecado e da morte. Lá no texto de Romanos, no capítulo de número 8, capítulo de número 7. Ele olha para a lei e diz, olha, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é agradável, mas a lei ela veio e me mostrou o quê? O pecado. E o pecado trouxe sobre mim o quê? A morte. Por quê? Porque eu, homem, não consigo guardar a lei, não consigo obedecer a lei. Eu até gosto da lei, eu até acho a lei interessante, eu quero cumprir a lei. Eu quero fazer o bem, porém a minha natureza, ela foi atingida pelo pecado de tal forma que eu não consigo guardar a lei de Deus. Eu, ser humano, não consigo. A minha natureza foi atingida pelo pecado de tal forma que a lei trouxe para mim o pecado, e agora, quando a lei me mostrou o que é o pecado, a minha natureza deseja ainda mais o pecado. E ele diz, olha, eu não saberia o que era cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, ele tomou ocasião, ele achou nisso uma oportunidade, porque agora eu olho para a cobiça e eu vejo que ela é proibida e eu quero cobiçar ainda mais. O que é proibido, eu desejo ainda mais. Então a lei, ela veio para trazer a revelação do pecado para o homem. E, a partir da lei, o pecado se torna uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra Deus. Aí Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? No capítulo 8 ele vai dizer, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então a primeira lei, o primeiro mandamento, o primeiro Pentecostes, ele foi marcado pela lei que trouxe o pecado, que trouxe evidência ao pecado, e o pecado gerou a morte. No segundo Pentecostes, vai ser a palavra de Deus fixada no coração do homem, para que o homem não peque, não erre contra Deus, não se afaste da presença do Senhor. Então, a festa de Pentecostes, ela exatamente apontava para esse momento, para esse encontro de Deus com o povo ali no Sinai, mas que Deus olha agora e diz, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, eu vou fazer um novo Pentecostes, eu vou trazer um novo Pentecostes para vocês. E quando a gente olha para os profetas, no item 2, a gente vai falar exatamente sobre o que os profetas disseram acerca do Pentecostes. Nós vamos ver
que os profetas eles acreditavam que o Pentecoste era algo restrito à nação de Israel. Isso fica claro no texto que a gente vai ver, nos textos que nós vamos ler aqui. Alguns deles a gente até já leu, né? Quando Zorobabel voltou com o povo, né? A palavra de Deus dirigida a Zorobabel pelo profeta Ageu era o seguinte, de que o Espírito de Deus já estava acompanhando aquele povo. Que o Espírito de Deus sempre esteve em Israel. E isso é fato, o Espírito de Deus, ele sempre acompanhou o povo de Deus durante toda a sua jornada. E nós vimos aqui que a ação do Espírito Santo não é algo que acontece só no Novo Testamento. Desde o Velho Testamento, a gente já vê a ação do Espírito Santo. Mas a promessa é de que o Espírito Santo, agora ele agiria de uma forma mais efetiva. No Velho Testamento, eram em algumas pessoas, para algumas situações específicas. Era o rei, era o sacerdote, era aqueles que iam desempenhar, o profeta, e aqueles que iam desempenhar alguma função específica para Deus. E às vezes a manifestação era só por aquele momento, e depois já não acontecia mais. Mas a promessa de Deus era que o Espírito seria derramado sobre todos, de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa. É interessante observar que, quando Moisés, ele estava sentindo o peso de conduzir o povo sozinho, Deus então diz para ele, olha, separa os anciãos, 70 anciãos, e traz a tenda do encontro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles, para que eles também possam te ajudar a conduzir o povo. E Moisés fez isso, convoca os anciãos, leva os anciãos à porta da tenda do encontro, e naquele momento o Espírito de Deus se manifestou ali naquele lugar. E quando o Espírito Santo veio, os anciãos que estavam ali, todos profetizaram. Todos profetizaram. A Bíblia diz que profetizaram naquele momento, depois não profetizaram mais. Mas era o sinal de que o Espírito de Deus veio sobre a vida daqueles homens e que agora eles estavam autorizados pelo Senhor, diante do povo, para ajudar Moisés a conduzir o povo. Mas aconteceu algo interessante. 2 cidadãos que estavam na lista não foram para a tenda do encontro. Ficaram no arraial. Ficaram dentro do acampamento. Quem eram eles? Eu anotei o nome deles aqui e não consigo ler. Olha a idade, chegou, né? Eldade e Medade. Eldade e Medade. Ficaram lá no arraial. Mas na hora que o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas, lá na tenda do encontro, desceu também sobre Eldade e Medade dentro do arraial. Dentro do arraial. Enquanto os anciãos profetizavam lá na tenda do encontro, Eldade e Medade profetizavam dentro do arraial. Aí alguém viu e correu e contou para Moisés. Moisés, olha lá, ó, Eldade e Medade profetizaram. E eles não estão com os anciãos, eles estão lá no arraial. Josué imediatamente olha para Moisés e diz, manda eles pararem. Manda eles pararem, eles não podem. Moisés olha para Josué e diz assim, você fica com ciúmes por mim? Você fica com ciúmes por mim? Deixe que eles profetizem. Aí Moisés diz assim, o meu desejo é que o Espírito Santo habite em cada um dos filhos de Israel, e que todos eles profetizem. Então Moisés, ele já falava isso, ele falou, o meu desejo é que o Espírito Santo habite em cada um de vocês, é que sobre cada um de vocês venha o Espírito Santo. Eu não sei se Moisés sabia, mas esse era o propósito de Deus, esse era o plano de Deus. Isaías, no capítulo 32, vai dizer o seguinte, Isaías, capítulo 32, versículo 15, isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então Isaías aqui, ele está falando da restauração de Israel,
E ele diz: Israel vive um momento difícil, de seca, de tribulação, de angústia, e vai ser assim, até que lá do alto o Espírito de Deus seja derramado sobre todos nós. E quando isso acontecer, vai acontecer um renovo, vai acontecer uma transformação. Então Isaías já acreditava que o Espírito seria derramado lá do alto. E é interessante porque Jesus, e lá em Lucas capítulo 24, ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aquilo já reportava para a profecia de Isaías. Os apóstolos, então, eles entenderam que o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, seria o cumprimento da promessa feita lá em Isaías. É interessante observar que o profeta Jeremias, esse texto do Jeremias 31 nós já lemos, então não vou lê-lo novamente. Isaías capítulo 44, versículo 3, vai dizer o seguinte. Isaías capítulo 44, versículo de número 3. O profeta Isaías vai dizer assim: porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade, sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então a promessa do derramar do Espírito Santo aqui em Isaías é algo lindo, é algo tremendo. Deus diz: eu vou derramar do meu Espírito, mas eu vou derramar como uma torrente, com toda a sua força, com todo o seu resplendor. O meu Espírito virá sobre vocês em plenitude. É o que Deus está dizendo aqui no profeta Isaías. Ele diz: derramarei água sobre a terra seca, e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade. Então o Espírito Santo viria sobre o seu povo. Esse derramar de água é exatamente o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo sobre o seu povo. E a promessa de Deus era que seria derramada em plenitude. Seria derramado sobre todo o povo. Sobre todo o povo. Ezequiel, capítulo 36, nós já lemos, e o capítulo 39 também vai dizer isso. Ezequiel, capítulo 39, versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, os profetas eram unânimes em afirmar que haveria um momento em que Deus derramaria sobre o seu povo o Espírito. E é interessante que eles focavam na nação de Israel. A visão deles era de um derramar do Espírito, de um derramar profundo e poderoso do Espírito Santo para o povo de Deus, para a nação escolhida, para a nação de Israel. Mas aí vem Joel, né? Aí veio o profeta Joel, que diferente de Isaías, de Ezequiel e de Jeremias, ele vai profetizar um derramar universal do Espírito Santo. Um derramar universal do Espírito. Veja o que diz o profeta Joel no capítulo de número 2. Esse texto também é bastante conhecido, né? A gente lê muito Joel capítulo 2, até por causa do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, e do que disse o apóstolo Pedro, que o que estava acontecendo ali era exatamente o cumprimento dessa promessa de Joel. Então o profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 28, ele vai dizer o seguinte: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus filhos sonharão, os seus jovens terão visões,
até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Então Deus aqui, através do profeta Joel, ele já promete o derramar do Espírito Santo, mas não mais somente sobre a nação de Israel, mas um derramar universal do Espírito Santo. É o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, sobre aqueles que receberam o Senhor Jesus. Tanto é que quando acontece o derramar do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, o que diz o apóstolo Pedro? A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, às vossas filhas, aos vossos servos, às vossas servas, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então é para todos aqueles que crerem. E o povo olha para Pedro e diz, o que faremos? O que faremos? Qual é a resposta de Pedro no capítulo 2, versículo 28? Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e recebam também o dom do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, tem que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, ter os seus pecados perdoados, aí você está pronto para receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, a promessa com o profeta Joel, ela deixa de ser somente para a nação de Israel e se espalha para toda a humanidade, de uma forma universal. Universal. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem o último dos profetas. Quem era? Muito bem, ele mesmo, João Batista. O último dos profetas. João Batista, ele é levantado pelo Senhor num momento bem difícil, porque já havia mais de 400 anos que Deus não levantava profeta. Deus não falava à nação de Israel, mais de 400 anos. Aí levanta João Batista, a voz do que clama no deserto. E João Batista, ele fora escolhido por Deus para ser o quê? O precursor, aquele que prepararia o caminho para que o Cristo, o Messias, viesse, se manifestasse. E é interessante que João, ele aparece pregando no deserto da Judéia, e ele prega o arrependimento, ele prega o batismo de arrependimento, e as pessoas vão a João para serem batizadas. João estava cheio do Espírito Santo, e ele pregava no poder e na autoridade do Espírito Santo. Isso nós vimos em lições anteriores, quando falamos do Espírito Santo no Novo Testamento. Então João, cheio do Espírito Santo, começou a pregar no deserto, e pregava o Evangelho, e pregava para que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas fossem batizadas, e as pessoas iam ter com João. E cada um chegava diante de João e ouvia a pregação de João, e era como se fosse a pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, né? João estava cheio do Espírito, as pessoas olhavam para João e diziam, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para mudar? O que nós temos que fazer para mudar? Os soldados, João dizia, se contentem com o soldo de vocês, não façam denúncias falsas, não aceitem suborno. Para os religiosos que vieram a João, João olha para eles, os fariseus, e de uma forma ousada, porque João, ele veio na autoridade e no espírito de Elias. Então, o mesmo espírito que moveu Elias contra Acabe, na mesma autoridade que Elias apontava o dedo e apontava os erros de Acabe e da casa de Acabe, o Espírito Santo também usava João. E João, ele olha para aqueles religiosos da sua época e diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês acham que porque vocês são filhos de Israel, vocês vão escapar? Destas pedras aqui, Deus faz filhos para Israel. Então ele desafiava as pessoas, até Herodes não escapou, ele apontou e disse, olha, está errado, essa mulher não é sua, essa mulher é de seu irmão, e você não pode ficar com a mulher de seu irmão. E quem entrava na frente, tome pancada, tome Bíblia, tome Deus. João era esse homem, na autoridade e no poder do Espírito Santo. Até os publicanos procuravam ele, e ele dizia, olha, para de cobrar imposto além do que é necessário. E as pessoas ficaram curiosas, e começaram a achar que João Batista era o Cristo, que ele era o Messias. E os fariseus, então, enviaram a comissão de sacerdotes e escribas para conversar com João. E chegaram lá e falaram, vem cá, diz para nós, quem é você? O que é que você diz a respeito de você? Você é o Messias? João disse, não, eu não sou o Messias.
Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é um dos profetas? Aqui derruba aquela tese dos espíritas, né, que diz que João é o Elias encarnado, né, é a encarnação do profeta Elias. O espiritismo tem essa conversa, né? O João disse, não, eu não sou Elias. Eu tinha um professor na faculdade, que ele, toda vez que ele ia fazer a chamada, ele chegava no meu nome, Elias, João Batista. Aí, você sabia que João Batista era a encarnação de Elias? Ele vinha toda vez com essa conversa, né? Eu fui mostrar esse texto para ele, aí, ó. O próprio João disse, eu não sou Elias. Aí, quem é você? Aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ele cita a profecia de Isaías, né? Eu sou essa voz, mas no meio de vocês está aquele que Deus levantou, o Messias está no meio de vocês. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas ele não, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa era a declaração de João acerca de Jesus, acerca do Messias. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. João já estava começando a anunciar que um novo Pentecoste aconteceria, que o derramado Espírito de Deus sobre todos estava mais perto do que aquele povo imaginava, porque o Messias, o batizador, já estava no meio deles. Aí, no outro dia, João está com seus discípulos, quem passou perto deles? Jesus. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu falei para vocês, que eu não era digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele é quem batiza com o Espírito Santo, porque aquele que me enviou para batizar as pessoas, ele disse, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então João já estava fazendo essa declaração. E depois de João Batista, a gente vai ver o próprio Jesus declarando isso. O próprio Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, fazendo a promessa do derramar do Espírito Santo. E quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo de número 7, Jesus está na festa dos tabernáculos. Esse texto é bem conhecido também. E no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca de pé no meio da multidão. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. E Jesus vai dizer assim, quem tem sede? Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. É o 37. No último dia, a partir do 37. No último dia, o grande dia da festa, era a festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando ele diz aqui que até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, não significa que o Espírito Santo não estivesse atuando no meio dos discípulos. Porque o Espírito Santo atuou durante todo o ministério de Jesus, durante todo o Velho Testamento também. Até mesmo antes de Jesus ser glorificado, ele atuou na vida de João Batista, mas era aquela atuação pontual em algumas pessoas. Aqui Jesus está falando do derramar do Espírito Santo sobre todos, do Espírito Santo habitando na vida dessas pessoas. Então Jesus diz, olha, se você tem sede, vem a mim e beba. Ele faz a promessa de que todos aqueles que nele crescem receberia o Espírito Santo. Foi a mesma promessa que ele fez para a mulher samaritana, lembra? Ele disse assim, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. É exatamente dessa fonte que Jesus estava falando. Aí quando nós vamos mais à frente, lá no discurso de despedida de Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vai ver Jesus falando exatamente, mais diretamente sobre o Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 15. Aqui a promessa fica mais evidente. Jesus diz assim, ó, se vocês me amam,
capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará em vocês. Essa era a promessa. Essa era a promessa, que o Espírito Santo viria e habitaria dentro daqueles que crescem em Jesus. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 26. Diz assim o Senhor Jesus acerca do Espírito Santo. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho, vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então Jesus disse que o Espírito Santo viria. Aqui já há uma certeza. Aqui Jesus já está trazendo para eles, olha, o Espírito Santo virá. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então é necessário que eu vá, que eu deixe vocês, para que o Espírito Santo venha e dê continuidade ao meu ministério. Jesus disse, olha, eu estarei com vocês através do Espírito Santo. Já falamos sobre esse texto em lições anteriores, mas o que eu quero destacar aqui é a promessa feita pelo próprio Cristo, a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. É interessante que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e no dia que Jesus ressuscitou, Jesus teve um encontro com seus discípulos. As portas fechadas, eles estavam com medo, acuados, trancados. Isso está no Evangelho de João, no capítulo de número 20. E Jesus aparece. Versículo 19 diz assim, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, foi o dia em que Jesus ressuscitou, estando trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então naquele momento Jesus se apresenta para os discípulos, já ressuscitado. E Jesus sopra sobre eles. Esse texto nos faz lembrar Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 7, quando Jesus cria o ser humano, e Jesus sopra nele o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem foi feito alma vivente. Nesse momento, o Espírito Santo, ele traz vida espiritual para aqueles homens. Mas aqui ainda não é o Espírito Santo sendo derramado em profusão. Não é o Pentecostes ainda, porque Jesus olha para eles depois desse momento aqui, lá em Lucas capítulo 24, já é o momento da ascensão de Jesus, e ele vai dizer o seguinte, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Fique em Jerusalém, porque a promessa vai se cumprir, e logo depois desses dias. Isso está também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E eu acho que esse texto de Atos dos Apóstolos, ele é mais específico, porque Atos dos Apóstolos começa exatamente de onde terminou Lucas, né? De onde terminou o Evangelho de Lucas. O escritor é o mesmo. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos. E o livro de Atos começa exatamente de onde termina o Evangelho de Lucas. No momento da ascensão de Jesus. E no capítulo 1 de Atos, versículo 4, Lucas narra o seguinte. E comendo com eles, deu-lhes ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Então a promessa era essa: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então agora estava muito mais perto do que eles imaginavam. O cumprimento da promessa estava muito mais perto. O derramar do Espírito Santo, a nova aliança de Deus com o seu povo se firmaria no coração deles a partir daquele momento. E isso estava muito mais perto do que eles imaginavam. As palavras de Jesus trouxe a esses discípulos uma confiança ainda maior acerca das profecias do Antigo Testamento. Das profecias do Antigo Testamento. E é interessante nós observarmos que os discípulos, Jesus esteve com seus discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição. E depois Jesus foi assunto aos céus. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos continuaram firmes em Jerusalém por mais 10 dias. Foi o momento do Pentecostes. E o Pentecostes se deu 50 dias após a Páscoa. A Páscoa foi exatamente o momento em que Jesus fora crucificado. E passados os 50 dias, aconteceu Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas. E veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa onde eles estavam. Foram vistas sobre aquelas pessoas línguas repartidas como fogo. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O som, o barulho daquele lugar foi algo terrível, que chamou a atenção de todos que estavam na cidade. Era a festa de Pentecoste, a cidade estava cheia. E as pessoas ficaram preocupadas do que estava acontecendo ali naquele lugar. Era o derramar do Espírito Santo. Era a promessa se cumprindo. Quando Deus dissera através dos seus profetas que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito. Então o Espírito Santo veio. O Espírito Santo habitou a partir daquele momento na vida dos apóstolos. E diferente do primeiro Pentecostes, lá no Monte Sinai, onde o monte fumegava, a terra tremia, e o povo assustado sentia medo, e se afastava e não queria ouvir a voz de Deus. E quase 3.000 pessoas morreram por causa do pecado, por causa da idolatria. Nesse segundo Pentecostes, tudo foi diferente. O som, como de um vento impetuoso e veemente que encheu a casa, e o barulho que chamou a atenção, lembrava o Sinai. Mas não havia medo, não havia temor, não havia esse susto no coração daquelas pessoas. O mesmo fogo que se manifestou no Sinai, agora o fogo se manifesta na vida daquelas pessoas, línguas repartidas como o fogo, ali sobre a cabeça daquelas pessoas. No Sinai o fogo era o Espírito Santo se manifestando, ali também era o Espírito de Deus se manifestando. O resultado da manifestação no Sinai foi: o povo se corrompeu, o povo se afastou de Deus e morreram. Aqui não. Aqui o povo ouviu a palavra de Deus e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Se converteram ao Senhor. No Sinai foi de uma forma, aqui no Monte Sião foi de outra forma. E a promessa de Deus é que Ele faria uma nova aliança com seu povo no Monte Sião. Jerusalém está edificada sobre esses montes. Esses montes onde Jerusalém fora edificada era o chamado Monte Sião. E a promessa de Deus lá em Malaquias era exatamente que de Sião sairia a lei do Senhor. E que a aliança de Deus com seu povo se firmaria em Sião. E agora em Sião está cumprindo a profecia. O Espírito Santo desce, a lei do Senhor, a partir de agora, ela é gravada no coração. Aqui se cumpre a profecia de Ezequiel, quando ele diz: olha, eu derramarei água limpa sobre vocês. Ezequiel capítulo 36, foi o texto que a gente leu. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou colocar dentro de vocês um coração de carne, eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito, a minha lei, ela vai ficar agora escrita no coração de vocês. No primeiro Pentecostes, lá no Sinai, a lei fora escrita em tábuas, que foram quebradas depois por Moisés. Quem escreveu? O dedo de Deus.
É interessante quando você lê aquele texto, aquela passagem que Jesus estava expulsando demônio, as pessoas disseram que ele expulsava demônio pelo espírito de Satanás, de Beelzebu. Jesus disse assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Ele diz isso, acho que é na versão de Mateus, eu esqueci de anotar a referência. Lucas, ele escreve, Jesus dizendo: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Agostinho de Hipona, o maior teólogo do século IV, talvez um dos maiores teólogos da igreja, ele disse o seguinte, que o dedo de Deus era o próprio Espírito de Deus. E ele toma por base esses textos, quando Mateus diz que, Jesus diz, olha, se eu expulso pelo dedo de Deus, e em Lucas, o Lucas descreve Jesus dizendo, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o Espírito de Deus é o dedo de Deus, então fora o dedo de Deus que escrevera a lei nas tábuas, então foi o Espírito Santo quem as escreveu, mas agora o Espírito Santo, ele escreveria a lei de Deus aonde? No coração. No coração. A lei estaria gravada no coração. Essa foi a interpretação dada por Agostinho de Hipona para esse texto. Ele diz, agora, na nova aliança, a lei de Deus, ela estará gravada no coração. No Sinai era medo, no Sinai era pavor, era desespero. No Monte Sião, não. No Monte Sião, é a bênção de Deus sobre o seu povo. Agora o Espírito Santo, ele veio para ficar, ele veio para habitar, para estar dentro, para morar dentro dos crentes, daqueles que crescem em Jesus, daqueles que recebessem o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz isso. E os apóstolos, eles também, pensavam como os profetas. Quando o Espírito Santo veio, o que eles acreditavam? É só para a nação de Israel, é para o povo de Deus, é para o povo de Israel. Mas aí aconteceu algo que eles não esperavam. O Espírito Santo foi lá e disse para Pedro, Pedro, tem um homem ali chamado Cornélio, quer que você vá para a casa dele. Está vindo 2 homens aí te buscar, você pega e vai lá, acompanha eles, vai à casa de Cornélio. Mas antes Deus deu a visão para Pedro, de descer um lençol com animais que eles consideravam impuros, e Deus disse, mata e come. Pedro diz, não posso, é impuro. Deus disse, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro não estava entendendo nada, até a hora que aqueles homens chegaram e o levaram à casa de Cornélio, e Cornélio contou a visão que teve do anjo do Senhor, e que o anjo mandou chamar Pedro. Pedro prega o evangelho para Cornélio, e todos os que estavam na casa de Cornélio, só tinha gentio ali, não tinha judeu. E antes que Pedro terminasse seu discurso, Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. O Espírito Santo batizou aquelas pessoas que ali estavam. E a igreja ficou assustada, e os apóstolos ficaram assustados, e começaram a pensar, realmente não é só para nós, realmente não é só para os judeus. E o próprio Pedro leva a notícia para os apóstolos, e ele diz, olha, o Espírito Santo veio, e como eu posso rejeitar aquilo que Deus recebeu, aquilo que Deus aceitou? E a partir daquele momento, o evangelho se propagava, se espalhava, e os apóstolos iam, e eles colocavam as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Paulo, quando chega lá em Éfeso, ele encontra aqueles homens, e ele pergunta, receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram não. Paulo ora por eles, eles disseram, nem sabemos a respeito do Espírito Santo. Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles, e o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Então o Espírito Santo agora é derramado sobre todos. E o apóstolo Paulo escrevendo, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então Paulo diz, para todos, é
para todo aquele que crê. A promessa é para todos. E o escritor aos Hebreus, quando ele faz a comparação entre o que aconteceu no Sinai e o que aconteceu no Monte Sião, entre o primeiro Pentecostes e o último Pentecostes, ele vai dizer assim, lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 18, capítulo 12, versículo 18, diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais que aqueles que ouviram isso pediam para que não se lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Nós chegamos a Sião, nós chegamos ao monte de Sião, e agora aqui nós somos lavados com o sangue de Jesus. Aquilo que Paulo disse: olha, eu não consigo guardar a lei, eu não consigo, porque a minha natureza é fraca, a minha natureza é pecaminosa, o pecado me atrai, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus veio, e ali no capítulo 8, ele começa dizendo assim, capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer o seguinte, só vou ler para eu não falar de forma atabalhoada. Diz assim: agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós somos livres, nós somos libertos. E a partir de agora, ocorreu essa transição da lei para a graça. A descida do Pentecoste marca o início da era da igreja, e marca também o início da era do Espírito no meio da igreja. A partir dali a igreja começa a crescer, era prenúncio de uma grande colheita, de almas, e as primícias dessas colheitas foram apresentadas naquele dia pelo apóstolo Pedro. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, e a partir de lá a igreja se expandiu, a igreja cresceu, e chegou no Gama, chegou aqui, me encontrou você, e nós fomos salvos, para a honra e glória do nome do Senhor. Então a promessa feita pelo Senhor, desde o Antigo Testamento, acerca da manifestação do Espírito, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Para encerrar, só a título de curiosidade, existem alguns teólogos que dizem que esse momento de Pentecostes, ele se dará o Pentecostes ele se dá em 2 momentos. O primeiro momento foi ali no Monte Sião, Jerusalém. Estavam todos reunidos no cenáculo, veio do céu um som de um vento e todos foram cheios do Espírito. Esse foi o primeiro momento. Mas haverá ainda um segundo momento, em que Deus derramará do seu Espírito em profusão, em plenitude, sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. Para esses teólogos, isso não aconteceu ainda.
Mas isso vai acontecer exatamente no momento da transição da grande tribulação para o reino milenar de Cristo. No final da grande tribulação, que vai acontecer? A batalha do Armagedon, todo Israel vai ser perseguido por todas as nações, e eles verão Cristo, que vai descer para os ajudar, e eles vão reconhecer ali Cristo. Eles verão as marcas, e eles vão reconhecer o Senhor. E naquele momento Deus vai trazer livramento para o seu povo, Deus vai trazer restauração. E é exatamente nesse momento que esses teólogos acreditam que haverá um derramar do Espírito ainda maior do que ocorreu em Pentecostes, sobre a nação de Israel, fazendo com que aquele povo se volte completamente para Deus. Eles tomam por base os textos de Isaías e o texto do próprio profeta Joel, porque Joel ele diz assim: há de ser que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, derramarei o meu Espírito. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, quando ele vai se referir a esse texto, ele diz: derramarei do meu Espírito. Então esses teólogos, eles entendem que o que aconteceu em Pentecostes ainda não foi o derramado do Espírito em toda a sua profusão, em toda a sua plenitude, de forma torrencial, mas que isso vai acontecer nesse momento do início do reino milenar de Cristo, quando o Espírito será derramado sobre todo Israel. Eles dizem assim, que quando você diz assim, eu achei esse exemplo bastante esclarecedor, né? Ele diz assim: se você diz, eu comi do bolo, significa o quê? Que você comeu um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Agora, se você disser, eu comi o bolo, aí significa que você é guloso. Não, você comeu o bolo todo. Aí você comeu o bolo todo. Então eles dizem, Joel, ele diz, olha, eu vou derramar o meu Espírito, o Espírito de forma completa em profusão. Pedro disse, o que aconteceu aqui foi o derramar do Espírito. Então, esses teólogos, eles fazem essa diferença. Isso aqui está na revista, a título de curiosidade, para que os irmãos também possam saber que existem aqueles que pensam dessa forma. Tá certo? Que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer. O Espírito ainda vai ser derramado na sua completude, e esse momento vai ser exatamente o momento nessa fase de transição. Então, eles dizem, quando o profeta Joel diz, olha, virá a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela marcava o início da colheita. A chuva serôdia, ela marcava o final da colheita. Então, a chuva temporã foi o Pentecostes de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A chuva serôdia será a chuva da segunda manifestação, da segunda parte. Eles não chamam de um segundo Pentecostes, mas ele diz que é uma segunda parte desse Pentecostes. E aí vai acontecer em total plenitude. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Essa é a lição de número 8, acerca da promessa do Espírito Santo. Então, o que vimos aqui é que o derramado do Espírito Santo não foi obra do acaso. Deus não decidiu, eu vou mandar o Espírito Santo. Não, ele já tinha esse plano. Deus já tinha planejado isso. E que o Espírito viria. E diferente do que aconteceu no Sinai, que a lei fora quebrada, e a lei era externa, a lei foi dada externamente, agora não, o Espírito viria e habitaria dentro do seu povo. E a sua lei seria gravada no coração do seu povo. Eu e você, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E é isso que nos dá força para vencer o pecado e para continuar uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz tomar o rumo correto. Se não fosse o Espírito Santo, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós não estaríamos servindo ao Senhor, nós não estaríamos na casa do Senhor, porque a nossa natureza ela é má, ela é ruim, ela é inclinada para o pecado, mas é o Espírito Santo que vai trabalhando todo dia nessa transformação, nessa restauração, modificando a nossa vida, transformando-nos conforme a imagem do Senhor Jesus, agindo em nosso ser,
Quando pecamos, Ele aponta e nos faz entender que erramos, que pecamos, para que possamos tomar o rumo certo, tomar a direção correta. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele peca e ele continua pecando. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode pecar, pode até pecar, mas ele vai entender que ele pecou e que ele precisa de um Redentor e que ele não pode voltar a repetir os mesmos erros. Porque o Espírito Santo está nele, está na vida dele, habita no coração dele. Então o Espírito nos foi dado, não porque Deus decidiu de última hora, mas porque Ele havia planejado que fosse assim, para que fosse diferente. Na nova aliança, a lei não está mais gravada em pedras, mas o dedo de Deus a escreveu dentro de mim e dentro de você, para que nós pudéssemos guardar e viver conforme a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, mesmo aí assentados, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste a oportunidade de viver esse momento, de ter o Espírito Santo habitando em nós, de poder entender, ó Deus, o que Tu fizeste. Que Tu, ó Deus amado, nos Teus planos e projetos, ó Deus, já planejava derramar o Teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. E nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós Te louvamos pela pregação do Evangelho que chegou a nós e nos fez entender isso, e agora o Espírito Santo habita em nós. Ajude-nos a viver uma vida plena diante de Ti, em santidade, em obediência à Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos encha a cada dia, conduza a nossa vida a cada dia. É o que Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.